Senhor Deus, obrigado pela liberdade que o Senhor traz através de Jesus Cristo. Obrigado porque nós temos este momento de estudo da Tua Palavra e que a Tua Palavra seja viva e eficaz em nosso coração. Que o Teu Espírito esteja conosco, nos ensinando e guiando a toda a verdade, em nome de Jesus, amém. Eu precisava do passador, eu acho que eu esqueci ali atrás o passador, por favor, um pouquinho mais para frente. Título da mensagem, o chamado de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre chamado. O Zeidan me perguntou, né, faz quanto tempo, desde que eu ingressei, né, desde que eu saí do teológico. Já fazem 8 anos, sendo que desses 8 anos foram 4 trabalhando como professor, lá em São José, e os outros 4 trabalhando diretamente com o pastoreio, começando no Afonso Pena e depois vindo para cá. Mas o chamado meu foi lá atrás, quando eu estava no Campuri, Embaixadores da Esperança. Um pastor missionário fez o apelo, e eu entendi que Deus estava me chamando. Depois eu entendi que era para fazer teologia, e daí no teológico eu entendi que Deus estava me chamando para educação, e hoje eu entendo que Ele está me chamando para pastorear. Continua. Tá bom, Kiri, tá bom, continua da educação. Mas o chamado de Deus, ele é diário para todos nós. E o chamado de Deus não é só para o pastoreio. O chamado, ele vem ao encontro com um propósito, e é sobre isso que nós vamos falar. O texto está em Isaías capítulo 6, para nós lermos e estudarmos e analisarmos junto. Para entendermos o texto de Isaías capítulo 6, o verso 1 ao 8, o chamado de Isaías, nós temos que entender 2 contextos. O primeiro contexto, o contexto do livro. Quando o profeta Isaías recebe a visão, ele recebe a visão, e os capítulos que antecedem falam sobre restauração de Jerusalém, a preparação do povo para o reino universal de Deus. E daí Deus, ele deixa claro que quer remover os líderes orgulhosos, e também Deus, ele quer lidar com a opressão dos marginalizados, os que estão sendo excluídos, os que não estão sendo atendidos pelas leis já determinadas pelo próprio Deus. Também fala nos capítulos anteriores ao capítulo 6 sobre a restauração do reinado davídico, através do Messias, do ungido. E por último, que Deus irá executar seu juízo, e esse juízo será executado pelos reinos deste mundo, porque ainda não está falando sobre o juízo final, mas sim o juízo sobre o povo de Israel, que é um tipo do que vai acontecer no final. Mas existe, apesar de Deus aplicar o seu juízo, existe um remanescente, um grupo que permanece firme, que não vai sofrer o juízo, mas sim, ele está ali e vai se manter firme à palavra do Senhor. Mas também é o contexto do capítulo. O contexto do capítulo, você pode ler o verso 1 comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 2 pontos interessantes. Quem é Uzias e por que Uzias? Uzias foi um rei de Judá. Você tem a história dele descrita em 2 Crônicas, capítulo 26, e também no livro de Reis, capítulo 15. E ele tem 2 características. Primeiro, 2 Crônicas 26, 4 e 5. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então ele tem uma característica de ser um rei que no começo da sua jornada, ele começou a reinar com 16 anos, e ele reinou até os seus 50 anos,
Então, no começo da sua jornada, é um rei que busca o Senhor, diferente de outros reis de Judá e Israel, que não queriam estar na presença do Senhor. E a segunda característica, porém, apesar de ele ter feito uma reforma em Israel, ele vacilou algumas vezes. E fica também claro isso no capítulo 26 de 2 Crônicas, o verso 16. Um pouquinho depois de falar os grandes feitos que Uzias fez através de Deus fez através de Uzias, diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, engrandeceu o seu coração, ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Esse rei, ele chegou a um determinado momento que ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para si. E o ato dele olhar para si fez com que ele entrasse no templo e assumisse uma posição que não era dele. E existe sim coisas que nos cabem e coisas que cabem aos outros. Nem tudo, quando Deus divide, não é tudo para você fazer. Foi dividido. A Uzias cabia a parte do governo, aos sacerdotes cabia a parte do explicar, a parte dos ritos do tabernáculo. E ele assume agora a posição de sacerdote, que não era. E ele leva o incensário para dentro. O sacerdote que estava ali reprova o rei Uzias. E Uzias, a partir daquele momento, tem lepra até o final da sua vida. Ele entende que ele fez errado, mas ele sofre as consequências da sua ação errada. Esse é o contexto do capítulo. E por que Isaías começa com este contexto? Vamos ver? Antes disso, nós vamos trabalhar 4 temas dentro da mensagem de hoje. 4 aspectos do chamado de Deus. O chamado começa com uma visão de Deus. Segundo, o chamado revela quem somos. Terceiro, o chamado envolve purificação. E o chamado nos torna mensageiros. Agora sim, vamos lá para a ideia. A primeira parte, o chamado começa com uma visão de Deus. Lembra, Uzias morre e agora Deus chama Isaías. Leia comigo, a partir do verso 1 até o verso 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha que interessante. O rei Uzias levou o incensário na presença de Deus, na frente do Santíssimo, do lugar santo. E a visão, o chamado de Isaías começa exatamente no lugar santíssimo, na presença de Deus. Alguns comentaristas colocam que essa é uma cena, porque Isaías está ali, ele está muito relacionado, até pelo contexto, ao dia da expiação. Então, quando você olha para o texto, você tem uma localização e um relacionamento. O rei Uzias estava errado. Isaías é colocado na presença de Deus, diante da santidade. E há uma contrapartida entre Uzias e Isaías. E a primeira parte é: o chamado começa com uma visão de Deus. Deus, ele se revela para Isaías. Deus, ele está no seu templo, e ele ali no seu templo, no lugar reservado, ele quer se mostrar para o profeta, ele quer mostrar o seu juízo, ele quer mostrar a sua graça, ele quer se revelar para o povo de Israel. E o profeta entende 2 coisas. Primeiro, que Deus é santo
e é justo. É a primeira coisa que ele entende, porque os anjos, os serafins estão adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Ele entende a santidade, ele vê a santidade, e Deus poderia ter revelado muita coisa para Isaías, mas ali ele revela a sua santidade e sua justiça. E o segundo ponto, ele entende que Deus está em todo lugar. Não há lugar que nós possamos nos esconder que Deus não está. E essa é a reação: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é santo. Essa é a primeira visão. Eu gostaria de ilustrar com essa vela aqui. Vocês estão vendo essa vela? Vamos deixar acesa aqui até sábado que vem, brincadeira. A vela vai simbolizar a grandeza de Deus. Se quiser. Primeiro ponto, Isaías vê quem Deus é. E o chamado de Deus envolve Deus se revelar constantemente. Pegou? Espero que pegue. Vamos lá. Próximo. Isso vem a primeira aplicação para nós. Primeira ideia para nós. O chamado de Deus nunca é primeiramente para nós irmos testemunhar. O chamado de Deus primeiramente é para nós estarmos em sua presença, contemplando, analisando, entendendo quem Ele é. Eu só posso sair para falar de Deus se eu passo tempo com Deus. E o chamado que Deus faz para Isaías começa ali. Ele mostrando para Isaías que o mais importante é primeiramente estar em sua presença. Segundo aspecto, o chamado de Deus revela quem nós somos. Verso 5, o que diz o verso 5? Então disse eu: ai de mim, por quê? Eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e nos meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías tem um encontro com Deus, com a glória do Senhor, com a santidade do Senhor. Ele vê a justiça, ele vê a graça, ele vê o amor, ele vê tudo ali. Ele vê a grandeza. E diante disso, ele não fala: pá, eu sou o cara, eu sou o profeta, o melhor profeta que tem, eu estou tendo essa oportunidade. Ele não fala isso. O que ele fala? Sou pecador, sou miserável, e estou no meio de todo mundo que é pecador. Eu, na presença de Deus, sou pequenininho, eu sou falho, eu sou todo, já aqui, não sei se dá para ver, mas todo estragado. E não somente isso, eu habito no meio de seres imperfeitos, seres que são humanos, tortos, quebrados, estão ali. Eu habito no meio deles. Isaías, ele vê a glória do Senhor, ele vê a grandeza, ele vê o poder de Deus, e ele se sente um nada. Ele se sente perdido, ele se sente corrupto. Ele fala: sou pecador, não presto. E aí vem a segunda questão do texto. Quando nós olhamos, quando nós estamos na presença de Deus, nós entendemos que nós somos imperfeitos. Nós podemos tentar ao máximo a perfeição, mas nunca será possível pelos nossos atos. Nós somos imperfeitos na presença de Deus. Por isso que, ao eu estudar a Bíblia, a importância do estudo da Bíblia é a importância de que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo quão ruim eu sou
e quanto eu preciso da graça de Cristo. A segunda questão do chamado de Deus envolve entender quem nós somos. Mas o terceiro envolve também a purificação. O verso 6 e 7 diz o quê? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que fora tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Ele acabou de falar: meus lábios são impuros, eu sou pecador. E agora o serafim toca os seus lábios. E ele continua: a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Eu li esse verso e só consegui lembrar de outro texto da Bíblia. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. João está falando sobre quem? Sobre Jesus. O serafim tira uma brasa do altar, do sacrifício, e purifica os lábios de Isaías. Jesus, o nosso sacrifício, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos torna aceitos. Da mesma forma que é dito para Isaías: foi retirado a tua iniquidade e perdoados os teus pecados. Jesus diz isso para você hoje: foi perdoado os teus pecados. Vá, segue sua vida. Eu entendo que Jesus, Ele quer me restaurar todos os dias. Eu tive a oportunidade há um tempo atrás de conhecer a cidade em Minas Gerais, Ouro Preto, né? Ouro Preto. E é muito interessante quando você anda pelaquela cidade, porque são obras antigas, arquitetura antiga, que está constantemente sendo o quê? Restaurada. O trabalho que é feito é um trabalho minucioso, demora. Não é uma coisa do dia para a noite: vamos restaurar aqui a pintura. É feito toda uma análise para fazer a restauração de uma obra, de uma pintura. Quando nós somos restaurados, que é o que nós chamamos de santificação, não é do dia da noite que a perfeição vem. Enquanto vivemos neste mundo de pecado, nos limpa o pecado, nos purificado, mas é mudado o nosso caráter todo dia. E novamente, a importância de eu estar na presença do Senhor todo dia. O meu primeiro chamado não é para pregar o Evangelho, o meu primeiro chamado é para estar na presença de Deus todo dia. E buscar o Senhor todo dia. E na presença do Senhor, eu encontro Jesus Cristo, que me restaura, que limpa o meu pecado. E aí vem a última parte do chamado de Deus. O chamado de Deus nos torna mensageiros. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se eu estou correto no meu pensamento, mas quem assistiu o Shrek, lembra quando o Shrek tem que ir num lugar lá tão distante, e ele precisa de alguém para ir com ele, alguém que guia o caminho. Vocês lembram quem era que aparece? O burro. Mas ele não aparece tipo, eu vou. Ele fica como? Me escolhe. Eu fico imaginando, depois desse encontro, algo nesse sentido: Deus olhando e perguntando: quem vai? E eu imagino Isaías, depois de uma transformação, depois de um encontro desse, depois de entender que ele foi perdoado, não imagina: vai eu.
estou aqui, posso ir. Eu fico imaginando uma alegria de falar assim: eu, Senhor, me escolhe, eu quero. Eu quero ir, eu quero testemunhar. Eu entendi a tua graça, eu entendi o teu amor, eu entendi a tua santidade, a tua grandeza. Eu quero ir. Mas você lembra o contexto? É um contexto fácil. O povo está amando a Deus, o povo está tendo um relacionamento com Deus. Acabamos de ler o contexto. O contexto é um rei que pensou que era top o suficiente para ter um outro cargo. Um povo que precisa ser restaurado. Há um juízo que vai ser aplicado. É esse o contexto. Quando faz a pergunta para nós hoje, quem vai? E aí tem alguns que respondem: eu vou. Se for para as Bahamas. Eu vou. Se for para ser mensageiro lá em Nova York. Eu vou. Se for para ir para Copacabana. Aí eu vou testemunhar. Eles precisam ouvir, né? Claro que precisam. Mas tem gente que só condiciona. Eu sou mensageiro de Deus, mas só para o lugar que eu quero. Só para a situação que eu quero. Ser mensageiro de Deus, ser enviado por Deus, não faz pergunta para onde. Em nenhum momento Isaías pergunta: Deus, para onde eu vou? Deus só pergunta: quem vai por mim? E o que ele responde? Eu vou. Não importa para onde. Eu vou ser um missionário. E essa pergunta é para mim e para você. Porque Deus pergunta todos os dias: quem vai me representar? Quem vai me representar no bairro onde nós moramos? Quem vai me representar para os vizinhos? Quem vai me representar na cidade? Quem vai me representar nessa localidade? Quem vai? E às vezes nós ficamos pensando: não, o chamado é só para alguns. O chamado é só para um. O chamado é só para os líderes. Não. O chamado é para todos que querem estar na presença de Deus. O chamado é para todos que entendem a graça de Cristo. O chamado é para todos, porque o chamado não é somente para nós contemplarmos a presença de Deus, mas é na presença de Deus que eu sou impactado para daí levar a mensagem para os outros, e ali eu impactar a vida dos outros, eu testemunhar a vida dos eu testemunhar sobre o que Cristo faz na minha vida, para assim os outros venham conhecer Jesus Cristo, os outros venham aceitar Jesus Cristo, e a glória de Deus, ela vai para todos, impactando a todos. Mesmo nós sendo pequenos, sendo imperfeitos, esse chamado é para mim e para você, para falarmos de Cristo. Eu gostaria que você pensasse no lugar mais desafiador que você já esteve. No lugar que você pensa ser o mais desafiador, talvez. Pensa agora. Feche seus olhos. Imagina agora que você está nesse lugar que você acha desafiador falar de Deus. E Deus fala assim para você: eu preciso de alguém ali. Daí você pensa: Senhor, é difícil. Talvez seja a sala de aula que alguns estão pensando. Senhor, é difícil. Talvez seja a sua rua. Senhor, é difícil. Talvez seja o lugar onde você trabalha. É difícil.
Mas Deus só pede para você o quê? Ser um mensageiro. Ele pergunta: quem vai testemunhar lá? E a resposta que ele espera é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, diante da tua grandeza, diante da tua santidade, entendemos que primeiramente somos chamados para estar em tua presença. Senhor, nos perdoe muitas vezes por falhar, por focar mais no nosso coração. Nós entendemos, Senhor, hoje, que é importante estar em tua presença, é importante refletir a tua palavra, em tua palavra é importante falar de ti. Por favor, que teu Espírito venha nos transformar, que o sangue de Jesus venha purificar o nosso coração e nos perdoar de todos os pecados, para que assim sejamos instrumentos poderosos em tuas mãos. Nós queremos dizer hoje, Senhor, nós estamos aqui, nos envie para onde o Senhor precisa, para o nosso bairro, para o nosso trabalho, para a nossa cidade, para este lugar, essa escola, ou para outro lugar, mas nós nos entregamos em tuas mãos e dizemos: eis aqui, cada um de nós, nos envie para testemunhar da salvação, para testemunhar da sua grandeza, para testemunhar do seu juízo, da sua soberania, do seu amor, do seu cuidado, de um Deus perto e que logo, logo voltará. Por favor, nos acompanhe ao sairmos daqui, que tenhamos a tua graça e o teu amor, hoje e sempre. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam hoje e sempre conosco, em nome de Jesus. Amém.